que eu fiz uma cirurgia nas pernas, nesse dia não deu. Mas quando foi quinta-feira passada, muitos deram testemunho aqui em relação a macumba, né, de trabalhos. E eu estava bem ali, nessa direção. E nesse momento, na hora do Santíssimo, eu pedi muito pelo meu sobrinho. Meu sobrinho, são 12 anos que ele vive na droga. Então, ele está assim no último estágio. Muito sofrimento para a família. A família que eu digo assim, que mexe com todo mundo, né? Os irmãos, nós somos 10 irmãos. Então, todo mundo sofre. A droga, o nome já diz, é uma droga, né? Que destrói famílias. Então, assim, bem dizer, a família da minha irmã, bem dizer, estava destruída. Ela teve que tirar as filhas de casa e ficou só com esse filho em casa. Então, na época, nós, os outros irmãos, fomos contra. Por quê? Porque as filhas tiveram que sair de casa e ela ficou justamente com ele, né? Então, pra gente, a gente não entendia muito, como muitos não entendem. Achava que era ele que tinha que sair. Ela, na época, mandou uma das filhas pra cá comigo, né? Ele mora em Belém, a minha irmã mora em Belém. Então, a filha teve que vir pra cá. 7 anos, né, que ela estava para cá, são 7 anos que ela não viu o pai. Esse ano ela foi em Belém, voltou. E quando foi quinta-feira, eu pedi muito, 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 porque tem pessoas que estavam fazendo trabalho para ela, para minha irmã, para o meu sobrinho, porque ele durante esses anos todinho, foi muita inimizade, muita gente com muito ódio dele. Muito mesmo. Então, era a gente trabalhando. E nesse dia, nesse momento, aqui da coisa do Santíssimo, eu pedi, nessa hora, com toda a força do meu coração, que tivesse alguma coisa que fosse quebrado naquele momento, né, que fosse desfeito, para que ele fosse tocado, aceitar um tratamento. E a minha irmã, com o meu cunhado, também aceitasse, entendeu? Porque eles não aceitavam assim muito. A gente dizia, mano, já que ele não tinha força de vontade para ir por vontade própria, entendeu? Então, que Deus tocasse aquela família, que eles aceitassem, fizesse alguma coisa. E nesse momento eu pedi com todo fervor. E nesse momento ele estava no ponto de drogas lá. E eu vim saber depois que a minha irmã disse que ele estava e ia passando um rapaz que ele conhecia, que era da igreja evangélica, e ele chamou o rapaz e disse assim mesmo: faça uma oração, irmã. E o rapaz foi e fez a oração. Quando foi no dia seguinte, ele chegou com a minha irmã e disse: você crê em Deus? Ela disse: eu creio. Aí ele virou para ela e disse mesmo: então você tem que orar bastante pelo seu filho, porque estão fazendo trabalho para ele. O nome dele está lá. Ao redor do nome dele são velas acesas, 24 horas, toda sexta-feira é renovado. E assim, os animais, né, em volta, acho que é galinha, outras coisas assim. Então você tem que, nesse momento, você tem que rezar dobrado. Você crê, ela crê. Aí, isso foi na quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, aí houve um negócio lá com ele. Ele saiu, foi pra rua, pegou o carro do pai dele. E quando voltaram, ele voltou numa viatura. O rapaz disse: olha, o senhor tem que tomar uma decisão. Tem 3 escolhas para o seu filho. Ou ele sai preso, ou ele morre, ou você enterra o seu filho. Meu cunhado pegou, a minha irmã não estava nem esperando, aí ele ligou para uma clínica lá, que eles têm que pegar a força, né? Assim, nesse caso. Aí
quando meu irmão, o meu cunhado ligou, acertou tudo lá com eles. Quando foi na sexta-feira, na hora do almoço, ele esperou a minha irmã almoçar. Quando ela estava terminando de almoçar, aí ele pegou assim, tu estás preparada? Ela pegou e disse, pra quê? Ele disse, o pessoal está chegando aí para pegar o Gabriel. Ela quase morre, quase quem infartei ela, porque ela disse, como que vai... Aí ele pegou, eles chegaram, só que era assim, eles tinham medo, eles viram sobre coisa dele, porque ele ameaçava muito, se internasse ele, que ele ia matar todo mundo. Ele é muito violento, ele ficava muito violento. Quando eles chegaram, abriram a porta, eles mandaram que eles se escondessem, todo mundo tem que se esconder, eles não tem que ver ninguém da casa. Aí foram, pediram onde era o quarto, aí quando chegou lá ele estava usando, tinha acabado de usar, ele estava totalmente fora dele. Só que foi assim, como eu pedi muito aqui, o Espírito Santo agiu. No momento que eles bateram na porta, que gritaram, polícia, polícia, ele pensava que ele ia reagir, mas ele foi, abriu a porta, sem fazer escândalo nenhum, pegaram, dominaram ele, levaram, colocaram no carro e levaram. Quando chegou no carro, ele falou pro rapaz, hoje ele está onde agora? Ele está numa clínica. Graças a Deus, né? Fruto da oração, ele está lá, bendito seja Deus, vamos rezar Gabriel, né? Nós vamos rezar por ele, que a gente interceda por ele, pelo Gabriel, pela libertação dele. Amém. Em nome de Jesus. Devido ao tempo, como eu falei, a gente não dá para se estender. A história tem que ser bem curta, né? Último. Seu nome? É João Mário. Qual foi a graça? Não, a graça foi um alívio muito grande que eu senti num período muito difícil da minha vida, precisamente em 2011, quando Deus chamou os meus pais. Minha mãe faleceu em 2011 em maio, meu pai em setembro. E nesse ínter, houve uma chateação muito grande. Havia um casal que devia um dinheiro razoável aos meus pais, fez essa promessa.